Mas o fato é que, olha que coincidência, você que gosta aí, você que é um teórico das coincidências. O Roberto Mangabeira Unger, prefaciante de livro Ciro Gomes, ministro de Assuntos Estratégicos de Lula e de Dilma, professor de Harvard do Obama, recrutador da inteligência americana, como muitas pessoas sabem, ele lá em 1992 assina o nominho dele lá, junto com Daniel Dantas, operador desses mesmos interesses na periferia, e o presidente global, CEO global do Citigroup, operador no centro desses mesmos interesses, o Umbrella Deal, falando tudo que ia ser entregue da soberania e do povo brasileiro ao longo das décadas seguintes, e que vem sendo entregue seguindo o cronograma por primeiro Itamar Franco, depois Fernando Henrique Cardoso, depois Lula, depois Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro, e sabe-se lá quem vem depois, Sérgio Moro, João Dória, sei lá quem vai ser, Haddad, sei lá quem vai ser, dá na mesma. O cronograma está sendo cumprido à exatidão. Né? E as fontes que tiveram acesso a esse documento falam o seguinte, olha, isso aqui é a prova, compara, contrasta o cronograma que está lá com os decretos presidenciais, todos esses aí, né, vermelhos, azuis, preto, para cima e para baixo, de inserção do respectivo ativo, que estava lá listado, com o anozinho que deveria entrar, com o decreto presidencial que insere esse ativo do Estado brasileiro, da soberania brasileira, no Programa Nacional de Desestatização. Aí eu bato na cueca, peraí. Então, lá em 92, esse documento secreto encontrado na sede do Banco Opportunity, pela Polícia Federal, por uma força-tarefa àquela altura, capitaneada, chefiada pelo delegado de Polícia Federal perseguido e exilado pela Suíça, Custódio de Queiroz, encontrou o Umbrella Deal na sede do Banco Opportunity, num cofre, um documento secreto, mas estava lá. E aí fala, olha, você compara esse cronograma com os decretos de governo Itamar, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, não sei se, imagino que continue a mesma coisa, você vai ver, ué, ou o pessoal tem uma convergência de pensamento incrível, ou então, de alguma forma, esse cronograma encontra formas de ser realizado pelas diferentes forças políticas. Lembrando, ademais, que no próprio Umbrella Deal é dito que a finança transnacional sequer precisaria coçar o seu bolso. A riqueza da soberania brasileira, do povo brasileiro, seria entregue a eles usando o dinheiro dos próprios otários brasileiros, dos fundos de pensão das estatais. Lá está dizendo isso. Está dizendo, olha, a grana vai ser das estatais, e aí, mas a gente vai fazer acordos de acionistas ultra desproporcionais e assimétricos em que o nosso representante lá, nosso olheiro, Daniel Dantas, ele vai ter o controle, ele não entra com nada, mas ele manda com a grana da finança transnacional e tal, perdão, com a grana dos fundos de pensão. E assim foi feito, e a gente tem um exemplo também concretíssimo disso, na Brasil Telecom, por exemplo. Uma das coisas que estava lá no schedule, né, nos anexos, era a telefonia. E aí, a gente tem a Brasil Telecom, que já não existe mais, né, faz parte da Oi, depois que houve a fusão, inclusive fusão controversa, para dizer o mínimo. E aí lá, o que aconteceu? Os fundos de pensão entraram com a grana, e quem mandava era o Banco Opportunity. Né? E aí veja você também, mais uma coincidência incrível. Em 1992, o Daniel Dantas, que então com dinheiro das estatais consegue o controle da Brasil Telecom, assina com Roberto Mangabeira Unger, entre outras coisas, a privatização das teles alguns anos depois. Eis que, quando Daniel Dantas já controlava o caixa da Brasil Telecom, ele contrata o mesmo Roberto Mangabeira Unger para dar uma tal de consultoria em direito internacional e dá para o senhor, né, Mangabeira Unger, US$ 2 milhões para a consultoria. Aí você fala, pô, mas que coisa, o cara assinou assim lá atrás, ó, a gente vai entregar para você. Aí, uma coisa está associada à outra, é casual, é coincidência, há uma correlação, há uma causalidade, cabe esses senhores esclarecer, não sou eu que posso falar, esclarecendo leviano, se eu tirasse uma conclusão, eu posso formular hipóteses junto com você que me assiste, já é tarde agora, faltam 7 minutos para a 1 da tarde. Então, a gente pode formular hipótese. Agora, aí um senhor que né, Roberto Mangabeira tem pretensão de formular estratégias de desenvolvimento do Brasil, prefacia o livro de um candidato, é ministro de ex-presidentes, como que ele vai esclarecer essa imputação? Aí você fala, porque quem está falando é você, Ramos Maia. E ele é uma pessoa muito importante, ele é professor de Harvard, ele foi professor do Barack Obama, ele não vai se dignar, ele sequer sabe que você existe. Sabe. Mas se não soubesse, vamos assumir que não saiba, se não soubesse, o Protógenes Queiroz, alguém reconhecido como perseguido no seu país, pelo Estado suíço,
No ano de 2016, quando já estava gozando da proteção do Estado suíço, postou no Twitter uma matéria sobre Mangabeira Unger, falando que a ascensão neopentecostal no Brasil tinha sido maravilhosa e um driver assim, né, super importante para o nosso desenvolvimento. Ele tem essa tese exótica, né? A base social para este grande projeto já existe. É a hegemonia no Centro-Oeste do grupo mais importante no Brasil de hoje. A nova classe média, a pequena burguesia empreendedora, mestiça e morena, de milhões de brasileiros que lutam para abrir ou manter pequenos negócios, que se filiam a novas igrejas e a novas associações e, sobretudo, que abraçam uma cultura de autoajuda e de iniciativa. Os emergentes são hoje a vanguarda do povo brasileiro. Os olhos da massa popular ainda pobre estão voltados para eles. Engraçado, em linha, muito em linha, com um objetivo estratégico dos Estados Unidos de centenário, né, que era enfraquecer a coesão cultural da América Latina, de uma forma geral, do Brasil em particular, sob o catolicismo ibérico popular, né? Uma coisa antiga. Até o Roosevelt I, Theodore Roosevelt já falava isso, que os Estados Unidos conseguirem controlar a América Latina, tinha que rachar aquela coesão cultural sob o catolicismo. Atenção, não estou falando que é bom ou ruim a Igreja Católica Apostólica Romana e a sua face do catolicismo popular ibérico e o que a gente conhece melhor brasileiro. Não estou falando isso. Estou falando uma coisa, outra coisa, outra coisa. Estou falando que há um pronunciamento de um ex-presidente, lá, do Big Stick, do porrete, falando, ó, para a coisa funcionar, a gente tem que pensar em uma maneira de acabar com essa coesão e tal, e aí, coincidentemente, começa o patrocínio de missões, missionários e tal, etc. E aí mesmo Roberto Mangabeira Unger fala que a ascensão neopentecostal no Brasil é maravilhosa para o desenvolvimento, que eles trazem o sujeito assim, antiquado, né? Meio que tenta emular uma história weberiana, um pouco de, né, ética protestante, espírito capitalismo, ascese. Eu não sei se ele já mistura isso com a história da teologia da prosperidade. Não sei o que é. Eu sei que ele fala que isso vai desenvolver o Brasil, né? O neopentecostalismo, né? Então, o modelo deve ser a Igreja Universal, né? O Valdomiro, o Santiago, deve ser isso aí que ele vê como desenvolvimento, né? Então, essa pessoa que tem essa pretensão de trazer essas ideias exóticas, né, em mais de um sentido, exotismo, em mais de um sentido, para o desenvolvimento do Brasil, lá atrás ele assinou esse documento. E aí depois ele ajudou a executar quando estava nos governos do PT. E quem sabe querer executar melhor ainda, se vier a ser ministro de Ciro Gomes, caso Ciro Gomes entre. Então é disso que se trata, minha gente. É disso que se trata. Certo. Ter você viu, ou ficar